Bom dia, pessoal. Faz um tempinho que eu não leio por aqui, mas você está seguindo isso corretamente todos os dias, né? Eu tinha gravado uns vídeos para ficar aí para frente, acabou que me enrolei nos próximos dias. Tinha feito uma programação para ficar aí uns vídeos aí para vocês aí para frente, mas já tive que usá-los porque parei alguns dias. Planejamento é tudo, né, meu filho? Olha, vamos lá, vamos continuar aqui e está muito calor. Então me desculpe aí a cara, a testa, o cabelo, tudo mais, porque assim, não tô aguentando, minha gente. 36 graus, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas 36 graus aqui, Niterói, Rio de Janeiro, está fuego. Vamos continuar, página 120. A gente parou no meio do capítulo e agora vamos continuar a leitura. Como decidir qual experimento elaborar? Continuamos a seguir as dicas da empolgação. Cada um de nós tem que achar o próprio caminho. Se várias direções parecerem interessantes, pense em construir mais de um experimento de cada vez. É comum de que trabalhar em vários projetos traga uma noção saudável de desapego. Quando só nos concentramos em um, é fácil ter uma visão estreita. Embora possa parecer que um projeto avança em direção certa, estamos muito misturados a ele para saber de fato. Afastar-se e voltar com novos olhos traz ideias mais claras para os próximos passos. Passar os outros projetos envolverá músculos e padrões de pensamento diversos. Eles lançam luz sobre caminhos que não seriam vistos. E isso pode acontecer no decorrer dos dias, meses, anos, né, semanas e muito mais. Até numa única sessão de trabalho, deslocar-se entre vários projetos pode ser útil. Pode ocorrer também de que uma única semente tenha tanto poder que você opte por se concentrar exclusivamente nela e essa escolha é só sua. Na fase de experimentação, plantamos a semente, regamos e damos à planta resultante tempo para crescer ao sol. Deixamos a natureza seguir seu curso. Agora, na terceira fase, vamos até o projeto para ver o que podemos fazer. Essa é uma das razões que a fronteira entre as fases experimentação e construção não ser uma progressão linear. Em geral, vamos e voltamos entre as duas, porque às vezes o que acrescentamos não é tão bom quanto o que a natureza traz. Quando percebemos, paramos e voltamos àquele ponto em que a natureza parou. A fase de experimentação trata do que a semente tem a oferecer. Agora aplicamos um filtro. Revisamos a totalidade da nossa experiência no mundo e buscamos conexões. De que isso nos lembra? Com o que podemos compará-la? Como se relaciona com o que notamos no decorrer da vida? Nessa fase, começamos com um projeto que se desenvolveu naturalmente. Reconhecemos seu potencial e vemos o que podemos acrescentar, tirar ou combinar para descrevê-lo mais. Essa é uma fase não apenas de construção, mas também de desconstrução. A meta de desenvolver a obra pode ser alcançada por meio de um processo que poda com pequenos cortes. Decidimos mais detalhes e direções podem ser removidos para que mais energia e foco sejam usadas para alimentar os elementos centrais. Embora a fase de construção possa ser difícil, nem sempre é. Há alguns artistas cujo foco está mais na formalização da ideia do que em sua execução. E, no caso de muitos projetos, é necessário terceirizar essa fase.
Muitas pinturas de Andy Warhol foram feitas por outros artistas ou por máquinas, enquanto ele dava as ideias e mantinha a autoria. Alguns grupos de rock famosos da Califórnia, nos anos 1960, não tocavam seus discos. E alguns autores prolíficos não inventavam personagens ou enredos e contratavam outros escritores para preencher a prosa. Quando se trata de realizar você mesmo esses aspectos do processo, com um trabalho intensivo, não há certo ou não é errado, depende do projeto. Mantenha-se aberto a fazer o que for necessário para que a arte seja o melhor possível. Por isso, quer isso signifique mergulhar mais nos detalhes do processo, quer signifique se afastar deles. Em alguns projetos, o artista sente que é necessário se envolver em todas as etapas do trabalho. O ato físico da construção pode lhe dar um entendimento melhor da arte e do controle mais direto dos detalhes. Outros projetos podem ser mais bem servidos se o artista atuar como maestro ou projetista nessa fase, guiando o trabalho dos outros. A construção pode ser assustadora. É bom pensar nela como outra oportunidade de brincar. Para alguns artistas, é a parte favorita do processo. Há uma alegria natural para criar algo físico e belo. O amor e o cuidado que dedicam a essa fase podem ser claramente reconhecidos na obra final. Não sei se vocês conhecem aquela série de cursos chamado Masterclass, né? Eu tive acesso por um tempo e foi um tempo intensivo, vamos dizer assim. Fiz diversos cursos em pouco tempo para otimizar, né, esse curso e essa mensalidade. E fiz muitos. Fiz de escrita, fiz de arte, eu fiz de comportamento, eu fiz de comida, de culinária, eu fiz realmente muitos. Acreditem que foi maratona geral. E um que me chamou a atenção, e o chamariz, porque eu entrei, né, nessa masterclass, foi do Jeff Koons. Não sei se vocês conhecem ele, um artista, né, que trabalha com instalações, esculturas, né, e muito mais. Acho que o foco prioritário dele é a escultura. Foi muito bom a masterclass, acho que não foi tão aprofundado, foi mais assim, até focado mais a mindset. Mas uma coisa que ele falou foi justamente isso. E uma coisa que eu percebi foi justamente isso. Ele mostrou não o ateliê dele, ele mostrou a empresa dele. Ele mostrou a quantidade de funcionários que ele tinha. Ele não mostrou a quantidade de pincéis ou de ferramentas que ele tinha. Ele tratou aquilo ali como se fosse um business. E que ele realmente tinha a ideia, estava muito frente e dentro do processo de criação quanto à qualidade, à execução, mas aquilo parava no sentido de você idealizar, pensar tanto no conceito, na estrutura, na cor, no desenvolvimento, no tamanho, na dimensão, é uma coisa que ele falou bastante, né, da dimensão. Não sei se vocês se lembram, eles têm, sei lá, um cachorro feito de flores de 4 metros de altura, tipo, obras ou muito pequenas ou muito grandes, trabalhando aí na distorção de dimensão. Então, isso é um ponto que ele pegou bastante. Mas ele trouxe questões como se ele tivesse assim, idealizando, desenvolvendo os parâmetros do projeto, então escrevendo como se fosse uma gestão de projeto, né? O material é esse, a rugosidade vai ser essa, né? A textura vai ser essa, fazendo mock-ups ou um MVP, o mínimo produto viável, MVP, mínimo produto viável, que várias pessoas que estão tentando fazer projetos, né, começam até por aí, fazendo um produtinho, vendo se funciona, testando o mercado, testando o conceito, testando o texto, testando, né, a interlocução e pronto. E aí, quando está pronto, ele testa, as pessoas trazem um protótipo para ele testa, não, precisa melhorar nisso, volta para a fábrica, né, para fabricar. Aí a gente pensa até em vários outros artistas, né?
o Andrew Warhol, né, um deles que até chamava ali o espaço dele de criação de a fábrica, mas porque é isso, é a era da reprodutibilidade, né? Começou aí com a fotografia, mas depois agora, né, impressora 3D, né, e muito mais coisas. Mas me fez pensar que, e vendo também os stories do Romero Brito, por exemplo, me fez pensar que esses artistas, eles se profissionalizam tanto, eles conseguem tanta escala, eles conseguem tanta volume de venda que eles já não têm capacidade para atender a isso. Ou eles vão comoditizar como o Romero Brito, em que você vê em cada esquina, você vê na canga da praia, você vê em esculturazinha pequena, escultura grande, escultura não sei o quê, virou tipo um mercado de, entre aspas, souvenir, né? Ou você vai criar, como o Jeff Koons, de uma dimensão, né, que você precisa de outras pessoas para trabalhar e que aquela manufatura está na mão de outras pessoas. Mas a ideia está na cabeça dele, a forma está na cabeça dele. E ele tem pessoas que vão estar no processo de criação daquilo, mas não no processo criativo. Entendeu a diferença? Processo de criação e processo criativo. O artista é detentor do processo criativo e o artesão do processo de criação. São duas coisas completamente diferentes que fazem essa distinção. Mas eu tomei uma certa curiosidade e um certo estranhamento até quando eu vi o Jeff Koons explicando e mostrando seu ateliê fábrica, o seu processo de criação, e é mais ele no lápis, na prancheta, na escrita, no seu computador, e depois chega para o engenheiro responsável, para o artesão responsável, para o técnico responsável e fala, ó, a próxima obra vai ser assim. Então a preocupação dele está muito para atender mercado, tá muito para fora, né? Tipo, eu tenho que continuar sendo o hit parade do sucesso. Como é que eu consigo? Como é que eu vou criar aquele wow factor, né? O fator wow ainda. Então eu vou extrapolar, né? Dimensão, material, e a pessoa vai chegar, nossa, uau! Deixa eu tirar uma foto aqui, né? Que hoje a gente faz isso. Mas quando ele falou isso aqui, realmente, né, muitas pinturas do Andy Warhol foram feitas por outros artistas. Sim. E cada vez mais será. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com as máquinas, né, e tudo mais, será feito pelas máquinas. Né? Eu tive uma ideia. Calma aí, maquininha. Desenvolve aqui para mim. Impressora 3D? Eu vou ter que trabalhar de repente, ou ter alguém que trabalhe para mim de repente, um software, numa modelagem 3D, né? Para trazer aquilo que está aqui na modelação, que não precisa nem ser física, né? E depois numa impressora 3D. E aí eu tenho a minha obra de arte. Mas o importante aqui que eu queria que você notasse é que se cada pessoa vai ser detentor de um processo de criação, né? E eu já posso criar isso, né? Eu já sei facilmente criar isso. O que vai ser mais importante, mais valoroso daqui a pouco e ainda mais é o processo criativo, é saber pensar, porque a partir desse pensamento fazer, daqui a pouco cada um pode fazer em casa na sua impressora. Só que é ter, ó, a lâmpada. É isso que o artista vai se diferenciar, ou o criativo vai se diferenciar ainda mais. Página 123, ritmo. Quando tratada como as fases anteriores, sem limites, sem restrições de tempo, a fase construção pode durar mais do que o necessário. Uma vez coletados dados suficientes, uma perspectiva clara, é útil estabelecer prazos para a conclusão. As opções não são mais ilimitadas, o processo está menos em aberto. Pode não haver uma linha de chegada à vista, mas os elementos centrais estão lá. Imagine que você tem um roteiro que se traduziu num storyboard e
ir do storyboard ao filme terminado é um processo um tanto mecânico. A arte, inspiração envolvidas, 1 milhão de escolhas a se fazer, mas o caminho é cristalino. Agora a tarefa criativa tem parâmetros mais estreitos. Se estivermos satisfeitos com a planta baixa, ela pode ser construída de várias maneiras, desde que continuemos a consultá-la para ter certeza de que o projeto desenvolvido é tão bom quanto o plano original. Pode haver várias versões diferentes que parecem fiéis. O poder está na estrutura subjacente. Se o projeto for um prédio, escolheremos o material com que revesti-lo e o tipo de janela a instalar. Você pode ter referências, mas o prédio manterá a integridade. Os detalhes são importantes, mas não é provável que destruam o empreendimento. Se na fase de construção os prazos são datas de conclusão sugeridas, não datas pétreas. Ainda há um elemento de surpresa e exploração em toda a execução, e é possível nos encontrarmos de volta à fase da experimentação a qualquer momento. Na construção, o artista pode sucumbir à pressão externa de marcar uma data fixa de lançamento do projeto. Preparativos são feitos, as pessoas de fora são avisadas. Então, às vezes, quando trabalhamos com diligência rumo ao estágio final, uma direção totalmente nova e conveniente aparece, mas o artista não tem tempo para buscá-la, e isso leva a um resultado comprometido. A meta do artista não é meramente produzir, mas fazer uma melhor obra que se é capaz. Um artista corporativo pensa em termos de ganhos trimestrais e cronogramas de produção. O artista em termos de excelência temporal. Enquanto elabora, cria prazos para sua motivação, são necessariamente para serem divididos com outros, a menos que isso ajude na responsabilização. Quando a fase de construção se aproxima do fim, podemos começar a pensar em termos de prazos fixos. Gente, eu estou escaldada. Olha isso aqui. Tá muito calor. A fase de construção contém um paradoxo. Para criar nossa melhor obra, somos pacientes e evitamos apressar o processo, ao mesmo tempo que trabalhamos rapidamente, sem demora. Se ficarmos muito tempo nessa fase, algumas armadilhas podem surgir. Uma delas é a desconexão. Quando o artista cria uma obra incrível e trabalha interminavelmente além do necessário, é sinal de que, de repente, quer começar tudo de novo. Isso pode ocorrer porque o artista mudou, ou, quem sabe, os tempos mudaram. A arte é um reflexo do mundo interior e exterior do artista durante o processo de criação. Ampliar o período complica a capacidade de o artista capturar um estado de ser. O resultado pode ser a perda da conexão e entusiasmo pela obra no decorrer do tempo. Outro desafio, aí ele está falando do timing, realmente. O artista realmente perde a mão, né? Se o timing passa, é aquela frase, né? Uma pessoa nunca pode mergulhar no mesmo rio duas vezes. A pessoa muda, o rio muda, tudo muda, né? E às vezes o que originou aquela ideia daquela obra foi, né, algo de momento, né? Uma emoção e sentimentos. Emoções e sentimentos, eles evoluem. Num dia, quantos você tem? No dia, tanta coisa que passa por aqui e passa por aqui. Né? Então, assim, você às vezes está arrastando uma obra de arte, uma escrita, por exemplo, que até às vezes mais demorada, uma escrita por anos e anos e anos e anos e anos, e fica, ai, tô com vergonha de publicar as minhas poesias. E aí vai passar 10 anos, você vai pegar aquelas poesias, vai na sua gaveta, vai olhar e vai falar assim, cara, isso era muito ruim. E aí você vai se autocriticar, mas vai perder o timing. Quem sabe, há 10 anos atrás, e por conexões de timing,
aquela poesia seria maravilhosa, otimamente criticada, seria assim fantástica, e você teria até ganho reconhecimento, críticas, né, e tudo mais, e você, né, já de repente depois de 10 anos estaria no 5º livro, e que aí sim você ia evoluindo. É normal o primeiro ser ruim, e se não for ruim, você esperou tempo demais, e aí perdeu o timing. E aí você começou a achar que tudo que você fez era uma bobice. E isso acontece. Que a ideia não valia a pena, que você não tinha técnica suficiente. E sempre esse vai ser o caso, não vai ser? Porque se daqui a 10 anos você olhar para o seu trabalho de hoje e não achar ruim, isso já vai ser ruim. Você tem que ser uma ferramenta de perpétua evolução. Se você não acha o seu eu de ontem mais burro, mais ignorante, mais aquém, mais sem né, entendimento, técnica, quer dizer que você não evoluiu. Eu quero olhar para mim, no eu do meu futuro, do meu passado, e falar, cara, tava faltando muito, né, Marcelinha? Tava faltando muito aí para você comer de arroz e feijão aí para chegar onde você desejava chegar um dia. Então, faça o melhor que você pode fazer hoje. Porque o seu melhor é igual a um horizonte. Né? E tem que ser, né? O seu melhor hoje está aqui, mas amanhã você dorme, o seu melhor está aqui, o seu melhor está aqui. Esse gap entre você e o seu melhor é o trabalho que você faz de ser a sua melhor versão. E se você não fizer esse trabalho, esse horizonte, ele vai chegando para perto. E daqui a pouco a sua melhor versão é só um suspiro a mais. Você não tem possibilidade de ser realmente a sua melhor versão, porque você se limita aqui. E a sua melhor versão é realmente ler um livro e tentar algo mais, e você se estanca. Não, a sua melhor versão tem que ser isso aqui, porque nesse meio tempo você vai trabalhar pra caramba, você vai performar pra caramba, você vai lançar 10, 20, 30 livros, você vai lançar 1, 2, 3, 4, 5 cursos, você vai ganhar medalhas, certificados, representações, críticas e etc. Esse gap entre você e sua melhor versão tem que ser exaurido, tem que estar assim, ó, cheio, cheio, cheio de suor. Né? De sal. Eu gosto dessa referência de sal. Sal é a lágrima. Tem que ser difícil, tem que ser penoso. Porque só assim é que a gente vai alcançar a nossa melhor versão. Não é um passeio no parque, né? Tem que ter lágrima, e tem que ter suor, tem que ter sal nesse caminho. Esse é o caminho da sua melhor versão. Porque se você estiver colocando a sua melhor versão aqui, é só acordar amanhã. Isso, quem sabe, né, o grande pai vai fazer para você. Só acordar amanhã. Sua melhor versão tem que te fazer suar e chorar. Esse é o ponto. A fase da construção contém um paradoxo. Para criar uma melhor obra, somos pacientes e evitamos... Tá, aqui. Outro desafio é quando o artista se agarra firmemente no seu primeiro esboço e a chamada rascunhite. O perigo de conviver por longos períodos com um projeto inacabado é que quanto mais o artista é exposto a um rascunho da obra, mais essa se torna a forma final em sua mente. O músico pode gravar rapidamente uma versão demo da música, pode ouvi-la milhares de vezes e ficar imaginando todas as nuances que ela pode conter. Mas quando chega a hora de fazer a melhor versão da música, a demo talvez esteja tão entranhada na sua cabeça que qualquer mudança pareça uma blasfêmia. Quando nos apegamos demais a uma versão prematura da obra, estamos prestando um desserviço ao potencial do projeto. Para evitar a rascunhite, há uma técnica simples. A menos que trabalhe
ativamente para fazer algo melhor, evite escutar, ler, tocar, ouvir ou mostrar a versão demo a amigos. Trabalhe para avançar o máximo que puder na construção e então se afaste sem consumir de forma repetitiva a obra inacabada. Quando não aceitamos a obra em andamento como a versão padrão, deixamos espaço para que o crescimento, a mudança e o desenvolvimento continuem. Deixa espaço. Tenha em mente que também é possível que um projeto incrível seja tocado muito rapidamente. O artista pode passar 5 minutos esboçando a ideia de um projeto e pensar muito pouco nela. Pode sentir a semente de algo fabuloso e depois de passar horas ou muitos ou anos tentando desenvolvê-la em uma ideia mais completa, mas é possível que o esboço ou a demo inicial que nasceu em 5 minutos seja de fato a melhor versão, a expressão mais pura da semente. Podemos não perceber isso até depois de embelezá-la ou de nos afastar dela por um tempo. E é verdade, porque os 5 minutos não foram 5 minutos. Ele é o produto, o resultado de muitos anos de estudo. 5 minutos só é o vômito rápido daquela catarse gigantesca. Então, às vezes, um vômito de 5 minutos vale mais do que um trabalho de 10 anos aí sendo pincelado devagarzinho há muito tempo. Às vezes é aquela, sabe aquela sensação do vômito que é ruim, mas você precisa colocar para fora para sentir melhor. Aquilo vem de uma força que você nem sabe que tem e tipo, aquilo tira em enxurrada coisas da sua entranha e sai tão rápido que você não tem controle do que está acontecendo. E quando você termina, as pessoas têm uma reação muito enérgica, vamos dizer assim. E você está aliviado e respira. É um comparativo muito ruim, eu sei, e nojento, eu sei também. Mas, fazendo esses paralelos, foi até inteligente da minha parte. Não é não? Ah, meu Deus. Então tá, pode pensar num orgasmo. Vamos tirar o vômito, vamos pensar aí num orgasmo. Mas fazendo essa referência. Outro impedimento que alguns enfrentam é a ideia que tem de a obra exceder a capacidade de expressá-la. Podem ouvir a linha da repercussão, mas o ritmo pode ser complexo de modo que conseguem tocar. Podem imaginar a dança, mas o corpo não conseguir realizar os movimentos com graça suficiente. Parece que o próximo passo é um salto impossível. Nesses momentos, é fácil desanimar. Confundimos a versão fantasiosa da obra que temos em mente com aquilo que a obra real pode se tornar. Pode haver ocasiões em que nossa concepção mental da peça se traduza quase diretamente no mundo físico. Às vezes é uma versão idealizada e nada realista. Outras vezes, nossa visão da obra é uma meta a nos guiar, é um processo. Descobrimos que chegamos a um destino novo e inesperado. Ficar aquém das visões mais grandiosas pode pôr a obra exatamente onde ela quer estar. Não deixe a grandiosidade de sua imaginação atrapalhar a execução de uma versão mais prática do projeto. Podemos perceber que essa versão é melhor que a visão inicial e aparentemente impossível. É exatamente isso, né? Às vezes a nossa ideação corrompe ou impede a nossa execução. E a gente tem que entender que na ideia tudo pode acontecer. A vida real, ela é mais concreta, né? Ela é mais dura. E você tem que fazer com as ferramentas que você tem. No sonho a gente sonha e faz acontecer e faz aparecer o que você precisa. Na vida real você tem que negociar, você tem que desgastar, você tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que suar e tem que chorar. É assim que acontece. Então é isso, minha gente. Não sonhe tão grande que isso faça com que você demore a acordar para executar. Sonhe na medida certa para que o sonho
seja aquela cenoura na frente daquele coelho e a cenoura sempre vai puxando. Se a cenoura estiver muito distante, o coelho nem vai enxergar direito e vai procurar algo mais próximo para fazer. O sonho tem que ter uma distância exata. Hoje a gente está na distância, né? Na distância exata para a realidade. Se distanciar, vai dormir sonhando. Vai ser sonhos para outra vida, ou vai dormir e vai morrer em gavetas empoeiradas. Não deixa isso. Não deixa seus sonhos morrerem, não deixa seus projetos serem, né, tomarem aí um cavaco aí dos seus próprios sonhos. Seja um sonhador pragmático, mas faça acontecer. Saiba quando tem que ser pragmático, quando tem que ser sonhador. O equilíbrio é tudo. Tá bom? Até a próxima leitura.